Olá! Sejam muito bem-vindas à nossa primeira série sobre autoestima. Aqui nós teremos 4 vídeos falando sobre diversos pontos da autoestima feminina em homenagem ao mês da mulher. Então continua com a gente que nessa série de vídeos a ideia é trazer ferramentas práticas para que vocês consigam realizar mudanças, desenvolver um pouco mais de autoconfiança e compreender então o que significa autoestima para que não fique ali só numa explicação muito superficial, né, Ju? Exatamente. Porque a gente vê, a gente vê muito na internet vários conteúdos sobre autoestima, mas aqui a gente quer trazer algo mais profundo, algo que possa realmente te ajudar e te fazer entender o que tudo isso significa e como tu pode realmente fortalecer e construir uma autoestima mais saudável. Porém, nós queremos que essa série de vídeos seja apenas a primeira série de vídeos. E para isso, nós estamos dispostas a transformar esse momento em um momento mais leve possível para vocês, um bate-papo mesmo, para que a gente consiga se conectar e também desenvolver mais autoconhecimento juntas aqui. Então pega o seu café que a gente já está pronta para começar. E vamos lá. Ai, Ju, tem que levantar a tampa, levanta a tampa. Afinal, o que é autoestima? A autoestima é a percepção que nós temos de nós mesmas. Então, é a forma como nós nos percebemos, como nós nos entendemos, como nós nos valorizamos. Então, se a gente pudesse traduzir a palavra autoestima novamente para o português, seria como eu me julgo. Isso mostra como a nossa autoestima não é uma. Eu posso ter um nível de autoestima em relação a como eu me julgo como esposa, como eu me julgo como amiga, como psicóloga. Então, em determinadas áreas da minha vida, a maneira como eu me julgo, ela será diferente, porque em algumas áreas eu sou mais confiante, em outras eu entendo que tenho mais pontos a melhorar. Isso que a Ju tá falando para vocês é muito importante, porque em muitos momentos eu percebo, principalmente na prática clínica, tá? O quanto as pessoas se cobram por dar conta de tudo. E isso, inclusive, é o nosso tema do próximo vídeo. A gente vai destrinchar melhor esse assunto com vocês, mas o fato é que a gente não consegue ser 100% em todos os nossos papéis sociais. É isso que a Ju tá falando para vocês, assim. E quando a gente se dá conta disso, né, Ju, é um alívio. Porque a gente consegue entender em que área se dedicar um pouco mais e também se acolher mais a partir disso, né? Exato. Somos humanas, né? Exato. Não somos perfeitas e nem conseguiremos ser. Então, acho que esse é um ponto principal. Assim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas crenças centrais, crenças nucleares e o que é isso, né? Crença central. Mas, desde muito cedo, nós vamos desenvolvendo crenças sobre nós, sobre o nosso ambiente, sobre as pessoas, e nós vamos atribuindo significados às nossas experiências. Tudo isso influencia na formação, então, das nossas crenças, que são várias, não é só uma crença. Então, assim, um exemplo bem simples. Se você cresceu em um ambiente muito super protetor, você pode desenvolver ali crenças de que o mundo é muito perigoso, já que você não foi incentivada a lidar com esse ambiente. Sempre tinha alguém na frente te protegendo e evitando que você conhecesse o mundo de uma maneira mais exploratória mesmo, que você se arriscasse um pouco mais, se desafiasse. Então isso pode gerar uma crença ali de que você não é capaz de lidar com coisas novas, com o mundo em si. Mas é um exemplo bem assim, a gente vai trazer alguns exemplos, mas é muito mais complexo do que isso, tá? Exatamente. E a forma que a gente interpreta essa superproteção vai me dizer para qual lado que eu vou. Se eu vou para um lado de ter muito medo do mundo ou se eu vou até para um lado de querer quebrar essas possíveis regras e me expor muito ao mundo. E por que a gente está falando tanto de, olha, são só exemplos e acaba sendo um exemplo um pouco superficial? Porque
não existe causa e efeito dentro da psicologia. Então, não é porque você teve um ambiente superprotetor, por exemplo, que você vai ter dificuldades de lidar com o novo. Perfeito. Mas são possibilidades, né? Até porque cada pessoa vai desenvolvendo uma estratégia de enfrentamento diferente e a Ju vai explicar isso para vocês. Porque pessoas com as mesmas crenças, a gente pode olhar, né? Ah, a crença é igual, porém tu olha pro comportamento da pessoa, a maneira que ela interpreta aquilo pode ser totalmente diferente. Então, por isso que a gente fala muito, né? Isso é possível, pode ser que aconteça, é uma probabilidade. Por isso que a gente não afirma nada, porque não tem como. Então agora vamos imaginar uma mulher que sempre foi comparada a seus irmãos. E ela sempre foi criticada e ela ouvia muito que ela não era boa o suficiente, que ela não era capaz. Isso pode levar essa mulher a entender que ela não é capaz e o comportamento seria evitar passar por desafios, evitar viver situações e tudo isso com base em um medo gigante de falhar ou até mesmo o medo de errar e se cobrar muito por ser perfeita. Quem aí se identifica com isso, né? Eu imagino que muitas de nós nos identificamos com esse tipo de crença. Então agora outro exemplo prático do que a gente acabou de explicar para vocês sobre essa interpretação das crenças. Então vamos analisar duas mulheres no mesmo ambiente. Vamos supor que as duas cometeram o mesmo erro no trabalho. Uma delas pode interpretar que isso não define a competência dela, que ela é mais do que aquele erro e que ela pode aprender com aquele erro. E a outra pode interpretar assim: eu sou um fracasso e eu nunca faço nada direito. Foi? Agora nós vamos falar sobre os 4 pilares que sustentam uma autoestima saudável. O primeiro é o autoconceito. O que é autoconceito? É a percepção que nós temos das nossas qualidades, também das nossas dificuldades, dos nossos valores, das nossas crenças, ou seja, é o que engloba ali tudo que é importante pra gente. Basicamente isso. Autoimagem é como a gente se percebe em relação à nossa aparência física, como que a gente se relaciona com este conceito. O próximo pilar é o autorreforço, que particularmente eu gosto muito. E assim, quando a gente trabalha o autorreforço, as mudanças são muito significativas no processo terapêutico, sabe? Então, o autorreforço é a habilidade de reconhecer e de validar suas conquistas, seu esforço, porque não é só sobre validar aquilo que é positivo, mas também reconhecer o quanto foi difícil às vezes uma situação para você, como você atravessou essa situação, sabe? E esse ponto já é muito importante porque é aquela capacidade da gente ser a nossa própria melhor amiga. Também. Sim. De ter uma melhor amiga que mora aqui dentro. Uhum. E esse conceito ele mexe muito comigo, assim, junto com o da autoimagem, porque eu já fui a minha pior inimiga e hoje eu sou a minha melhor amiga, então eu tenho experiência de como é estar em cada um dos lados. Nossa, agora vou sair fora do nosso roteiro. Mas tudo que a gente vai fazer, né? Tudo que eu e a Ju fazemos juntas, em algum momento a gente dá uma surtada, assim, né? A gente dá uma descompensada. E por que isso acontece? Porque agora mesmo, vou dar o exemplo de hoje. Eu salvei, a gente fez o nosso roteiro aqui, né? Pra gente ir estruturando, pra não sair tanto, porque se deixar a gente vai falando e o vídeo se perde, Fica né? 2 horas de vídeo. E é normal, né? Então vamos nos organizar. Eu não encontrava o roteiro, salvei na nossa pastinha, eu não encontrava. E aí o que acontece? É muito rápido para começar pensamentos do tipo: tá vendo? Por que você não conferiu? Olha só, não faz nada direito, não presta atenção. Aí vem a Ju: então, mas aí uma vai ajudando a outra a se reestruturar. Aí vem a Ju para me ajudar um pouco a voltar pro eixo, assim, Exato. sabe? E a gente faz isso o tempo todo, né? O tempo todo é natural, porque, por exemplo, essa autocrítica que tu fez nem passou pela minha cabeça. Porque a gente pode esquecer das coisas, é natural da experiência humana isso acontecer, né? A gente esquecer de algo, ou até a gente ter dificuldade para fazer algumas coisas. Então, e assim, não estava tudo perdido, porque estava salvo. A questão é, eu não estava encontrando,
Mas hoje, gente, com nuvem, a gente sempre dá um jeitinho de encontrar as coisas, né? Então, acho que a parte mais interessante é interromper um pouco esse ciclo, sabe? De autocrítica. Porque o que acontece? Se eu estivesse nesse ciclo, nesse fluxo, aliás, de pensamento, provavelmente eu ia chegar ao ponto de não sou capaz de fazer isso. Tá vendo? Olha como eu não consigo me organizar, como isso é difícil pra mim. Então, não, vamos olhar pra situação, não está achando, mas tem outras formas. Sim, e a gente... Ai, que susto! Como tu chegou pra me ajudar? Eita, Ai, que vergonha agora! interrompi um. Na nossa dinâmica, né? Como é importante a gente conseguir manter a calma e saber que quanto mais calma eu tiver, mais eu vou conseguir regular os meus pensamentos, mais eu vou conseguir fazer o papel da minha própria melhor amiga. Sim. E quanto mais calma eu estou, mais os meus pensamentos fluem de maneira racional. E isso é muito importante para a gente conseguir reforçar a nossa capacidade. Porque se eu não penso de maneira racional, se a minha ansiedade tomar conta, eu não vou conseguir lidar de uma maneira que faça sentido. E aí, eu, sem querer, acabo reforçando o meu pensamento, sou incapaz. Porque as pessoas vão se questionar, tá, mas como que eu mantenho a calma? Como que eu mantenho a calma? Me conhecendo. Interessante também essa parte que a Ju falou, de manter a calma. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se questionar, tá, mas então como que eu mantenho a calma? Né? Como, né? Mas a partir do processo de autoconhecimento, que muitas vezes é um processo longo também, não é tão simples assim, que a gente vai identificando esses pensamentos que vão desencadeando ansiedade ou angústia, ou seja, que influenciam nas emoções mais difíceis. E quando a gente tem um pouco mais de autoconhecimento, a gente consegue olhar para as situações e falar assim, olha, tá dando errado aqui, mas não é tudo que está perdido, a gente vai dar um jeito de resolver. Então, ou seja, o que eu estou dizendo aqui não é algo banal, mas é na capacidade, não é nem capacidade, mas é na habilidade que foi desenvolvida com o tempo de acreditar no potencial e acreditar na sua habilidade, como eu falei, de resolução de problemas. Perfeito. Não saiu do jeito que eu gostaria, eu posso até ter cometido um lapso ali, né, ter tido um esquecimento, mas eu sei que de alguma maneira eu vou conseguir encontrar outro caminho e fazer o que eu preciso fazer. Sim. Se não fosse hoje, ia ser outro dia. Mas desistir, a gente não ia desistir. Não. Então, quanto mais vezes eu faço esse caminho, esse processo desse exemplo, assim, né? De algo ir diferente do que eu esperava, eu ter esses pensamentos, talvez, que me julgam, que me criticam, eu consegui me acalmar, eu consegui manter essa calma, eu consegui manter o pensamento racional e encontrar uma solução. Então, quanto mais vezes eu faço isso, menos difícil fica para a próxima vez. Então, vamos treinar. O último pilar é a autoeficácia, que nada mais é do que a confiança que nós temos em realizar os nossos objetivos, realizar tarefas, cumprir atividades, seja o quanto a gente acredita que é capaz de realizar algo na vida. E a autoeficácia, ela é muito importante porque ao longo da vida, nem sempre, na verdade a maioria das vezes, a gente não tem as respostas para aquilo. Mas a minha autoeficácia me diz, tá, eu não tenho as respostas para isso, mas eu confio que se eu precisar buscar, eu vou buscar, se eu precisar pedir ajuda, eu vou pedir ajuda, eu confio que eu vou dar conta daquilo. E aí é muito interessante porque não é sobre não sentir insegurança ou se sentir 100% pronta, que é algo que a gente sempre fala quando se trata de autoestima. Não é sobre não ter dúvidas, não é sobre sempre saber o que fazer, mas é sobre confiar que de alguma forma você vai encontrar outro caminho. Né? Sim. Que você vai conseguir lidar com as adversidades, quando as coisas saem fora ali do que foi idealizado inicialmente. Perfeito. Compreender e trabalhar esses pilares da autoestima são passos fundamentais para a gente se construir, para a gente se fortalecer. E nos próximos vídeos nós continuaremos falando sobre isso.
Bom, então nesse finalzinho de vídeo, reflitam sobre esses pilares da autoestima e em qual aspecto a sua autoestima precisa de mais cuidado. O nosso próximo vídeo, realizar mudanças significativas na sua vida. Então você vai entender um pouquinho nesse vídeo por que às vezes é tão difícil fazer uma mudança ou parece ser tão difícil. Então continue com a gente que vocês não vão se arrepender. E muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!